Fala pessoal, vou fazer aí aquele panorama do mercado, falar do Ibov, dólar, os índices aqui setoriais, né? Falar também aí do S&P e por aí vai. Tá lembrando que esse é um vídeo que faz parte do conteúdo fornecido aos assinantes do canal do Telegram, tá? Esse conteúdo eu deixo aberto para que você possa conhecer um pouquinho da minha abordagem, né, da minha forma aí de olhar para o mercado, mas eu também faço um vídeo com os destaques, né, os destaques da semana, né, para a próxima semana aí para a gente acompanhar. Esse obviamente fica ali restrito, né, aos assinantes do canal, tá? Se você quiser se tornar um assinante, clica aí no link da descrição, tem o meu e-mail, manda um e-mail, me chama aí nos inboxes aí das redes sociais, que aí eu passo para você as informações, tá bom? Vamos lá. Ibov aí, pessoal, semanal, para mim está muito claro que a gente está engrenando aí uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, perdemos aí aquele nível de suporte importante, né, que foi ali na virada do ano passado para esse ano, também a média de 200 períodos, tá? Então você está vendo aqui indicadores na venda, bem firmes, né, acelerando, ou seja, indicando aí que a tendência está ganhando força, tá? Não significa necessariamente que a gente vai ter um crash, né, como lá o ano de 2020, né? Pode ser simplesmente que a gente vai engatar uma tendência de baixa. Eu continuo olhando, pessoal, para essa região aqui, que foi um fundo importante no ano de 2020, onde saiu um belo rally, tá? E aqui a gente tem também um nível importante aí do Fibonacci, tá? O 7,6 ali na faixa dos 96, 95 mil pontos, tá? Se você olhar bem aqui, no fechamento dessa semana, a gente está aí a 3% desse número, que pode ser um número importante, não é nada demais, tá? Então, semana que vem a gente pode chegar lá facilmente, tá bom? Então, eu continuo acreditando nesse número, tá? Pode ter um repique? Com toda certeza, né? O mercado não vai andar em linha reta, tá? Por mais que a gente queira, né? Você está posicionado à venda, você quer que ande em linha reta. Você está posicionado na compra, você quer que suba em linha reta, mas não é assim que acontece, tá? Só que esses repiques, eles podem acontecer nos time frames mais curtos. Por exemplo, aqui a gente está num time frame semanal, né? A gente pode ver os repiques aqui pelo gráfico diário, né? Você pega essa pernada aqui do gráfico diário, parece que foi em linha reta, né? Aqui foi em linha reta, mas se você olha lá num 60 minutos, você vai ver que teve aqui alguns zigue-zagues, né? Aí num time frame mais curto e assim por diante, tá? Mas para mim o mercado é vendedor, tá? Pode ser que, né, faça um repique. Você está vendo aqui, estamos a 6 pregões, né, consecutivos aí, meio que sem sair do lugar, preso num range ali importante, mas está muito claro que a tendência é de baixo, tá? Então se houver um repique, fica atento aqui, ó, 100 mil pontos, 101, alguma coisa do tipo, quem sabe ali de repente um 103, 104, mas acho que não passa disso, tá? E aí a gente tem aqui o 96 mil pontos aqui pelo gráfico diário, que é basicamente aquela mesma região ali que a gente está vendo pelo gráfico semanal, tá? Agora vindo aí para o dólar, tá, pessoal? Dólar futuro, só tirar aí o ajuste para a gente ver os números corretos, tá? Você está vendo aqui que no semanal o dolinha, olha só, falha de fundo, isso aqui é muito óbvio, né? E aí já deflagrando o que seria aí um belo de um pivô de alta aí fazendo a reversão, né? Você está vendo aqui que a gente ainda tem uma agulhada de compra aí no forno, tá? Com alguns indicadores já na compra. Falta aqui para a agulhada ser perfeita, né? O ADX aí tem uma tendência acelerando, né? Como o Didi nos ensina, tá? Mas está muito claro que enquanto a gente estiver aí acima, né, desses 5,20 aí arredondando, tá? É 5,50 aí num instante, tá? E quiçá, se a coisa engrenar mesmo, é 5,70 seria o número voltar aqui, né, para esses topos, né, de 2020, de 2021 aí do final do ano. É para lá provavelmente que a gente vai olhar, tá? Então, um cenário bem esquisito aí pro dólar, tá? Na minha opinião, tá? Agora passando aí, pessoal, para os índices, né, setoriais, né, começando aí o índice de consumo, que segue, na minha opinião, né, pesadíssimo, né, sem sinal aí de que vai se salvar em algum lugar, tá? Então a gente já aí no terreno aí da mínima lá do crash de 2020, tá? A tendência aí de venda firme e forte, não tem por que a gente pensar aqui diferente. Pode ter um repique, sim, de repente o repique até se estende, a gente consegue até operar na compra ali, mas não é o que a gente está vendo aqui. O IEX, setor aí elétrico, no setor defensivo, às vezes cai menos, etc. Aí muita gente gosta, pagadores de dividendos, etc. Também aí engrenando, né, uma falha de topo, olhando aí para esses suportes aqui, ou seja, tem caminho aí também para continuar caindo, tá? E FNC é um setor importante aí do nosso mercado, aí bancões, também aqui, olha só, falha de fundo, perdendo aqui, né, um nível importante, tá? Então a gente vai olhando aqui para esses fundos aqui de 2020, onde teve aquele ralizão do Ibov, né? Você está vendo aqui bem, volta lá no Ibov que você vai ver, é a mesma região aí, outubro, novembro, tá? Então a gente vai mirando esses fundos aqui, ou seja, tem aí mais um pedacinho para cair, uns 5, 6% aproximadamente, tá? O IMAT, né? Esse que saiu na frente,
na subida e tudo mais, voltou aqui para os níveis, né, de onde partiu a última subida lá no final do ano passado, tá? Então também perigoso, pesado, né, não descarte continuar caindo. Então você teria aí um caminho ainda que, por exemplo, né, até média de 200, né, que o Ibov já perdeu, o IMAT ainda tem um caminho aqui, seria uns 13%, uma queda expressiva que certamente poderia pesar aí no índice, né, o Ibov, né, por exemplo, tá? E aí você tem aqui o Imob, muito parecido com o consumo, né, pesadíssimo, né, já que nos níveis aí de mínimas do crash de 2020, também sem nenhum sinal de que vai parar por aí, tá? Olhando aí, finalizando os setoriais, o utilities, né, outro setor defensivo, né, muita gente gosta, também falha de fundo, de topo, perdão, topo duplo aí praticamente aqui no eixo aí da figura para perder e também ceder mais um pouco. Ou seja, você está vendo aí também pela ótica dos índices setoriais do nosso mercado que o mercado está pesado, está aí vendedor, né? Em que pese a gente pode ter repiques no caminho normal, mas a tendência aí por enquanto segue intacta, tá? Vindo aqui para alguns ativos de fora, né? S&P, referência aí para muita gente, tá? O que a gente está vendo aqui, né? O S&P semanal, né? Tendência de baixa, né? Topos e fundos descendentes, fizemos uma mínima na semana retrasada, essa semana aí, semana forte, né? Subiu aí mais de 6%, né? Então você pega aí, isso aqui é um padrão, se eu não me engano, de candle, né? Esses dois, acho que é um piercing line, alguma coisa assim, um padrão importante, né? Pode aí significar que um repique pode continuar um pouquinho mais, né? Mas você está vendo aqui, ó, tendência aí firme e forte. Se você prestar atenção aqui no gráfico diário, tá? A gente está vendo aí que a gente está fazendo aqui esse repique, olha só, tá? Essa região aqui de 3.900 para mim era o endereço final desse repique, só que pode continuar, e se isso acontecer a gente vai olhar lá para os 4.090 ali, 4.100. Eu vou mudar de ideia aqui, pessoal, de tendência de baixa do S&P se a gente passar para cima desse 4.100 aqui, 4.200. Se isso acontecer, ou seja, a gente vencer esse topo aqui, aí a gente pode, quem sabe, né, pensar aí numa mudança dessa trajetória, tá? Mas por enquanto é tendência de baixa, tá? Nasdaq, outro índice importante, referência aí também, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, isso é muito claro. Fizemos aqui um objetivo importante aí na semana retrasada, também vindo para o repique, né? Repique aí mais de 7%. A gente tem um próximo endereço, na minha opinião, lá nos 8.100. Tá, estamos aí ao fechamento dessa semana, né, 33% de chegar lá, e aí tendência de alta e de baixa aí acelerando, também não tem porquê a gente duvidar disso, mas deixa o repique acontecer. Se o repique continuar, houver uma reversão, a gente vai tentar identificar e obviamente operar a favor disso, tá? Petróleo tipo Brent, aí referência para a nossa Petrobras, segundo aí a maioria, né, das pessoas que acompanham esse mercado. Olha só o que a gente está vendo aqui, né? A continuidade, né, dessa consolidação aí vindo aqui basicamente ali desde ali março aproximadamente, quando, né, pouco antes o petróleo deu uma rasgada para cima, fez esses 138 dólares e está aí lateralizando. Eu mantenho ainda aqui o viés altista, tá? Acredito que se vencido esse divisor aí dos 120, 122 dólares, a gente vai romper isso daí para olhar lá para 147, tá? Mas enquanto isso não acontece, seguiremos aí nessa consolidação, tendo aqui os 100 dólares aí como suporte e os 120 aí como uma resistência importante para se prestar atenção, tá? Falando aí de minério, né, eu vinha comentando que a gente vem observando aqui, na minha opinião, né, um cenário um pouco complexo, né? A gente poderia de repente, caso parasse por aqui, fazer algo assim, né, seguir aqui, engatar uma trajetória altista rumo aqui aos 195 dólares, não é o que está acontecendo, né? Pelo contrário, aí você recorta aqui, ó, daqui para cá, o que a gente vai vendo aqui? Um topo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Então vai virando aí talvez um zigue-zague descendente, e aí se isso permanecer, olha aqui nesses 92 e depois 75 dólares, tá? Pode ser os endereços, ou seja, pressionando aí o nosso IMAT, né, que é o índice aí de materiais básicos aí, Vale, siderurgia aí principalmente. Então tá muito claro, né, pessoal? O mercado aí pesado, né, com muitas evidências de continuidade, pelo menos na minha opinião, em vários ativos, tá? Então vamos ficar de olho nisso, esperando aí as oportunidades, tá? Se você gostou aí do conteúdo, dá o curtir aí, compartilhe, comente, e vamos trocar ideia aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Bons estudos, bom fim de semana.